Olá pessoal, fico feliz em participar do primeiro episódio da segunda temporada. Primeiramente eu quero parabenizar a Chácara Teramuto pela iniciativa de levar a sinofilia até a ciência. Acho que o caminho é esse, estudos devem surgir, o que não condiz com a realidade deve ser corrigido e esses estudos devem partir da iniciativa nacional. Afinal, o fila brasileiro é nosso, então devemos isso à raça. Sem mais delongas, vamos adentrar no quesito que melhor define as raças caninas, que é o quesito cabeça. Bem, quando analisamos os padrões elaborados por Paulo Santos Cruz, tanto de 1946 quanto de 1978, notamos que o fila brasileiro é classificado como braquicéfalo. Bem, a ciência classifica os tipos de crânio de acordo com a conformação em braquicéfalos ou braquicefálicos, mesaticéfalos ou mesocefálicos, dolicocéfalos ou dolicocefálicos. A medicina veterinária adotou essas terminologias desde o final do século XIX. O cão braquicefálico ele é caracterizado como um cão que possui um crânio globoso, um crânio abaulado, com estope acentuado, curto e largo. Isso aí é nítido nos mais variados tipos de bulldogs, no boxer, nos bull mastiffs, cane corsos, entre outros. O tipo dolicocefálico possui crânio estreito e comprido, que vai afilando levemente até a extremidade rostral. Esse tipo é notado em greyhounds, whippets, pampeanos. Já o mesocefálico é uma categoria intermediária entre esses dois tipos citados. Inclusive, é maioria nas raças caninas espalhadas pelo mundo. Como se chega à conclusão que o cão pertence à categoria A, B ou C? Para classificar um cão em uma dessas categorias, é necessário que se faça a mensuração de pelo menos uma medida craniométrica. Aí a mais usada por pesquisadores vai ser a mensuração do índice cefálico, que nada mais é do que uma relação entre a largura e o comprimento da cabeça desses animais. Para dolicocefálicos, esse índice vai ser em torno de 39. Para mesocefálicos, vai girar em torno de 52, podendo variar para mais ou para menos. Para os braquicéfalos, vai ser igual ou superior a 81 milímetros. A fórmula matemática para a obtenção desse índice vai ser largura vezes 100 dividido pelo comprimento total da cabeça do cão. O resultado vai ser o índice cefálico. O comprimento da cabeça dos exemplares em vivo vai ser obtido se mensurado da crista nucal até a extremidade rostral da sutura intericisiva. E a largura pela distância entre os ápices dos arcos zigomáticos. Então vamos ao exemplo 1. A cadela da imagem tem um comprimento de cabeça de 265,4 milímetros e a largura do crânio é de 136,9 milímetros. Portanto, largura vezes 100 dividido pelo comprimento vai indicar um índice cefálico de 51,58 milímetros para esta, que é considerada uma fêmea típica da raça. Índices semelhantes a este foram obtidos em vários outros exemplares da raça, de idades diferentes, entre machos e fêmeas, e de linhagens diferentes também. Desde os 60 dias de idade, já se nota que não se trata de uma raça braquicéfala, e sim de um tipo mesocefálico. Estas novas informações
podem levantar a hipótese da raça ter sido alterada com o tempo, de acordo com as reproduções seletivas e os adventos modernos da sinofilia. Bem, de fato, houve alguns equívocos por parte de alguns selecionadores, porém, esse especificamente não é o fato que ocorre, tá? Isso fica claro quando comparamos cães de época com cães considerados ideais na atualidade. Ao colocarmos essas imagens juntas, vemos que o aspecto intermediário do crânio e essa morfologia mais harmoniosa, mesocefálica, existe desde os primórdios. Esses escritos dessa forma podem causar desentendimento por parte dos novos entusiastas, novos criadores, principalmente para criadores de fora do país, onde é nítido que vemos cães bem atípicos sendo premiados, cães bem fora da realidade. Acho que pela barreira do idioma, pelo acesso escasso à informação e, de fato, pela convivência, a não convivência com o filotípico. Isso pode causar problemas sérios à raça. Outro padrão que levanta questões acerca do quesito cabeça é o padrão da CBKC-FCI, o padrão 225 da FCI, que além de não classificar seus cães no quesito craniometria, diz que crânio e focinho guardam proporções aproximadas de 1:1, ou de aproximadamente 1:1, sendo o focinho ligeiramente menor que o crânio. Bem, é nítido que essa proporção definitivamente não é de 1:1. Principalmente quando mensuramos individualmente o comprimento do neurocrânio, que compreende a caixa craniana do cão, e o comprimento do viscerocrânio, que corresponde ao focinho do animal. Nos cães observados, o comprimento do neurocrânio é superior ao comprimento do viscerocrânio em 1/4. O fila brasileiro é uma raça que evoluiu para agarrar, para afilar, para morder, segurar. Então, um focinho muito curto vai comprometer a dinâmica dessa mordida. E um focinho demasiadamente longo vai comprometer a força dessa mordida. Então, o ideal é que a raça se mantenha nessa categoria intermediária. No exemplo 2, quando comparamos a imagem A de um crânio estudado que foi classificado como mesocefálico com o crânio da imagem B da cadela latifa do Copaíba, fila brasileiro, campeã, que foi testada e aprovada em exposições da raça, vemos que não há encurtamento ou alongamento maxilar. Nota-se um aspecto intermediário. Esse conceito entre crânio e focinho de aproximadamente 1:1 se adequa melhor à categoria dos dolicocefálicos, principalmente se compararmos os 3 tipos. Esse conceito foi um conceito que não foi observado em nenhum dos cães fila brasileiro estudados. É claro que clubes e criadores têm a liberdade de selecionar da forma que para eles é mais conveniente. Porém, os padrões existem justamente para delimitar a morfologia das raças. Por isso, é esperado que eles se mantenham fiéis à realidade. Esses detalhes devem ser levados a sério, porque as alterações na morfologia podem também comprometer a saúde e a funcionalidade dos animais. Logo, para que o plantel nacional se estabilize e melhore com o tempo,
As pessoas e instituições dedicadas à raça devem ficar atentos a estes pontos na hora de selecionar os cães e principalmente na hora de consultar a literatura empírica. A sinofilia moderna pode ser uma ferramenta incrível para a preservação e o aprimoramento das raças, desde que seja praticada com prudência, pensando sempre no bem-estar dos indivíduos envolvidos e na manutenção de uma morfologia funcional e saudável nas gerações seguintes. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que o material tenha contribuído para um entendimento maior acerca do tema e que ele contribua também para a formação de uma crítica sobre esses e outros aspectos. Os tópicos seguintes têm temas tão importantes quanto e os estudos continuam. Para finalizar, eu quero mandar um abraço para a doutora Márcia Torres, para a diretoria da Liga Acadêmica de Saúde Animal, do curso de Medicina Veterinária de Caruaru, aqui em Pernambuco, e para todos que estão prestigiando os estudos e observações. Meu muito obrigado e até a próxima.